hoje para a nossa aula número 3, aula que tem o tema Objeção à Crença na Revelação. Nós trabalhamos na aula anterior a questão da revelação da parte de Deus a nós e tratamos ali dos meios de revelação que compõem essencialmente essa revelação de Deus a nós. O primeiro foi a revelação geral, onde nós vimos ali 3 conteúdos básicos acerca da revelação geral. E o outro foi a revelação especial, e nós tratamos ali também alguns conteúdos da revelação especial. Eu conversei com vocês na aula anterior que o homem, por conta do seu desejo de conhecer a Deus, o homem, ele, a partir dele próprio, ele cria algumas filosofias acerca de quem seria Deus. E essas filosofias, ao longo do tempo, foi tomando corpo e alguns foram abraçando essa ideia, e a partir dessa apropriação, criou-se as mais diversas religiões que nós temos hoje. Então, nós conversamos um pouco sobre isso na aula anterior, e eu destaquei a importância de nós entendermos a revelação de Deus para nós. E eu coloquei isso bem característico na aula anterior, que esse ponto é o ponto que nos diferencia e que valida o cristianismo. Que Deus, a religião, o cristianismo, ele é a única, vamos tratar como religião, né? A única religião em que a sua divindade, ela dá-se a conhecer ao ser criado. É muito diferente do que outras religiões por aí pregam e anunciam, né? O cristianismo é a única religião que a sua divindade, ela se dá por sacrifício e revelação ao ser criado. Então está aí um grande diferencial para nós pensarmos. Mas foi criado essas mais diversas religiões e pensamentos filosóficos, e todos esses pensamentos, por partirem do homem, entendendo que o homem ele não pode, sem a presença de Deus, produzir nada proveitoso, eles começam a acreditar em suas próprias convicções e colocações acerca da divindade. Então, essa aula de hoje ela vai tratar justamente como essas doutrinas filosóficas, elas olham o Evangelho, né, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus ao homem, como ela encara essa revelação e qual é a resposta que ela dá. É muito importante nós conhecermos outros pontos de vista, e pontos esses que vão contrários a tudo aquilo que nós aprendemos acerca de Deus e da Bíblia. É muito importante nós entendermos justamente para nos posicionarmos acerca do que tem acontecido. E essa é a pretensão dessa aula, esclarecer a você essas objeções e como elas se dão. Antes de tratar propriamente das objeções, eu quero tratar com vocês alguns conceitos importantes acerca de tudo que nós vamos tratar. O que é objeção? Objeção é razão ou argumento apresentado em oposição a uma tese previamente anunciada. Então, quando eu falo de objeção à revelação, é justamente um argumento apresentado, tá certo, em oposição a um ponto anterior colocado. Então, toda vez que você encarar essa palavra objeção, você pode entender, no contexto que nós estamos dando a aula hoje, que essa objeção é aquilo que vai contra as doutrinas e tudo aquilo que Deus deixou para nós revelado através da Bíblia Sagrada, tá certo? Agora, o que é uma doutrina filosófica? Também um conceito importante para a gente pensar, porque você pode ouvir por aí algumas dessas definições e ficar confundido aí, mas eu gostaria de esclarecer para você. A doutrina filosófica diz de doutrinas que seguem determinadas filosofias. Então, o que acontece? Um homem, ele tem contato com um determinado conteúdo, e a partir desse contato que ele tem com determinado conteúdo, ele tira as suas próprias convicções, e tirando as suas próprias convicções, cria-se a partir daí uma doutrina filosófica, tá certo? O perigo disso é que cada doutrina filosófica, ela é individual. Então nós temos o pensamento de um, pensamento de outro, e o contato que eu tenho com qualquer doutrina filosófica dessa, me faz gerar uma nova doutrina filosófica a partir desse pensamento. Então é muito importante a gente pensar que a doutrina filosófica
para o nosso ambiente religioso, ela traz um dano justamente porque ela tenta objetar alguma coisa pré-estabelecida através da revelação de Deus e através da Bíblia, e essa objeção ela se torna negativa porque ela vai contra toda a verdade que tanto a revelação de Deus como a Bíblia Sagrada nos coloca por base, tá certo? Então, qual é a primeira objeção, o primeiro grupo, né, que se torna contra essa questão da revelação de Deus ao homem? É o agnosticismo. Então, o que o agnosticismo significa? A palavra agnóstico ela é a junção de duas palavras gregas, que significa não, e gnósticos, que significa que conhece. Então, juntando as duas palavras, fundindo as duas palavras, ela significa não conhecimento, tá certo? Esse termo ele foi usado por dois homens aí, na verdade por um professor, né, T.H. Hurley, e em 1825 a 1895 foi aí a data de seu nascimento e a sua manifestação aí, inspirado em David Hume e Immanuel Kant, tá certo? Então, essa palavra ela foi criada lá no século XVIII e começou a ser usada a partir do século XVIII, tendo por base esses dois filósofos, tá certo? Que ele pôde contemplar anteriormente, lá pelos anos de 1700, 1700 e um pouquinho, tá certo? Então esse é o agnosticismo. Qual é a objeção que o agnosticismo faz? O agnóstico, ele não nega a existência de Deus, mas sim a possibilidade de conhecimento de Deus. Então ele até acredita parcialmente. Eu sei que hoje, se você pesquisar aí na internet, você vai ver que tem pelo menos aí, se eu não me engano, 5 ou 6 formas de agnosticismo, né? Mas eu gostaria de contemplar uma forma geral para nós entendermos, para não ficar uma coisa muito pontual. Então, ele não nega a existência de Deus, mas ele nega a possibilidade de o homem ter algum conhecimento da parte de Deus, o que vai contra até a própria criação, quando nós vemos lá em Gênesis 1, Gênesis 2, aí no começo da história bíblica, em que Deus ele sopra no homem o Espírito, tá certo? E que nós temos aí alguns que chamamos atributos comunicáveis, que são os atributos de Deus que nós experimentamos também. Então, quando ele diz que não há possibilidade do homem conhecer a Deus, ele automaticamente desconsidera qualquer possibilidade dessa criatura ter algum atributo do seu Criador, tá certo? Uma outra colocação, é o sistema que ensina que não sabemos nem podemos saber se Deus existe ou não. Então Deus é um ponto de interrogação. Nós não temos certeza. Tudo o que temos acerca de Deus fica no campo das especulações. Então ele considera que nós não podemos ter a certeza de que Deus existe, tá certo? E aí nós partimos para o terceiro ponto. Seus simpatizantes dizem acreditar unicamente no que se pode ver e tocar. Então, para eles, o que é considerável é aquilo que de repente a razão pode trazer uma explicação. E nós sabemos muito bem que a razão muitas das vezes ela é derrubada pela fé, porque não temos como explicar um ser superior a não ser por aquilo que nos move até ele, que é a fé. Então a razão, muitas das vezes, ela não tem como explicar a presença de Deus, justamente porque a presença de Deus ela só consegue ser expressada por meio da fé, tá certo? Então esses são os 3 pontos principais de objeção do agnosticismo à revelação de Deus. Mas nós temos também o panteísmo, tá certo? O que é o panteísmo? O panteísmo é a concepção filosófica que não reconhece a realidade de Deus como ser distinto, diferente e separado do mundo tangível. Isso é realmente um absurdo, né? Nós pensarmos nessa possibilidade. Qual é a objeção? Olha só que interessante o que eles pensam. Por conta deles considerarem Deus igual a tudo, Deus está em tudo, não existe um Deus transcendente, maior ou além do universo. Deus não é um Deus pessoal com personalidade, e todos nós somos deuses, somos fragmentos desse ser que é soberano, mas que está no mesmo patamar da sua criatura.
Então nós vemos aí que o panteísmo ele traz realmente uma visão muito distorcida e desequilibrada daquilo que é Deus. Partindo do ponto que nós conversamos na aula passada, sobre a questão da criação, como Deus ele se manifesta através da criação, eu não tenho como pensar e nem mesmo comparar Deus com qualquer objeto criado, tá certo? Eu preciso sempre entender que tudo isso que nós temos à nossa volta e o nosso próprio ser, existiu uma mente superior que criou tudo isso e que é maior do que tudo isso que está sendo mostrado. Então não tem como eu dizer que Deus está em todo lugar, Deus está nessa televisão, Deus está no sofá que você está sentado ou na mesa que você está debruçado, né? Não tem como eu observar e dizer que Deus ele está na mesma régua e no mesmo patamar da sua criação. Não tem como eu dizer, olhando a Bíblia, olhando Deus como soberano, que Deus não é um Deus pessoal, com personalidade. Até como eu citei agora há pouco, ele divide conosco alguns atributos comunicáveis, né? Então, ele faz questão de criar e se relacionar com a sua criação. É um ponto importante, né? Dessa questão da divindade, né? Atuar diretamente na nossa vida. Então, Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus pessoal, tá certo? É um Deus com personalidade, no qual ele tem sempre o desejo de se aproximar do homem, da sua criação, mantendo aí sempre o equilíbrio na comunicação. A gente vê isso muito bem na história de Adão, né? Quando nós vemos a criação, na viração de cada dia, Deus ele se comunicava com Adão. Então ele faz questão de ser um Deus pessoal, não é um Deus distante, não é um Deus que cria as coisas e larga a mercê de sua própria sorte. E todos, essa questão de todos somos partes de Deus, ainda que tenhamos alguns atributos de Deus, por conta do pecado nós sabemos que perdemos aí a possibilidade de genuinamente ser uma parte integrante, se isso fosse uma possibilidade. Não tem como nós, dentro da nossa condição limitada, refletir qualquer possibilidade de um Deus infinitamente maior do que cada um de nós. Então, isso daí pode ser desconsiderado, mas essas são as objeções que o panteísmo coloca acerca da revelação de Deus. E também, por último, a revelação natural, as religiões naturais ou filosóficas. O que são elas? Essas religiões elas ensinam que a divindade faz parte da própria natureza do homem e que o homem a descobriu em si mesmo pela razão ou iluminação própria. A característica fundamental dessa religião é o misticismo. Então nós hoje, por exemplo, visualizamos aí uma teologia um pouco contaminada, que é a teologia do coaching, onde as pessoas são incentivadas a buscarem as respostas em si mesmas. Então, quando você busca as respostas em você mesmo, automaticamente você está desconsiderando a atuação do Espírito Santo dentro de você. Então, isso é uma prática das religiões que têm o misticismo, tá certo? Das religiões naturais ou religiões filosóficas. E isso é muito ruim porque deturpa totalmente a concepção de Deus, do Espírito Santo habitando no homem e concedendo ao homem a oportunidade de, sendo direcionado pelo Espírito, caminhar o bom caminho. Então nós vemos aí, quando lá Paulo escreve aos Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, tá certo? O conselho que ele dá aos Gálatas sobre a obra da carne e a obra do Espírito, que ele também trata lá em Romanos também. Então isso tudo, o misticismo, ele abraça essa situação. Ela tira o foco de Deus, o misticismo, e coloca o foco no próprio homem. A resposta não está mais em Deus, a resposta está naquilo que você consegue entender a partir de você. E isso é muito perigoso. Então, as objeções são essas. O misticismo é um fenômeno religioso e psicológico que incita pessoas a desprezarem toda a possibilidade de revelação objetiva. Então, as pessoas são manipuladas no seu psicológico a desacreditarem, a desprezarem qualquer revelação objetiva.
todas aquelas revelações que eu coloquei para vocês, gerais e especiais, são desconsideradas. Ou então qualquer revelação que vem de fora. Então, por exemplo, a natureza caracteriza a própria revelação de Deus a nós, tá certo? A beleza, as particularidades da criação. E aí, eles, ao tirarem o foco de Deus, eles procuram Deus em si mesmos, em sua própria natureza, em seu próprio mundo interior. Foi aquilo que eu acabei de dizer. A partir do homem, entendendo que o homem é um ser pecador e que carece da atuação do Espírito Santo de Deus em sua vida, a partir do momento que o homem busca em si mesmo as respostas para a demanda da vida, certamente ele está fadado ao fracasso. Então, o misticismo ele incita isso. E como é que nós podemos ver esse misticismo acontecer hoje na nossa realidade de igreja cristã? Vamos falar de nós, tá certo? Isso acontece a partir do momento em que a pessoa, por exemplo, vou desenhar para você aqui um cenário. A pessoa vai a uma celebração e partindo para cultuando ali naquela celebração, ela sai da mesma forma que ela chegou, com o seu pensamento vazio, e aí ela diz, olha, Deus não esteve presente aqui porque eu não ouvi nada da parte de Deus. Mas ao mesmo tempo, essa mesma pessoa entra em uma outra celebração, e ao entrar ela sente arrepios, ela sente calafrios, ela sente um movimentar dentro do seu ser, e ela caracteriza, hoje o culto realmente foi um culto de poder, porque eu senti a presença. Então, de certa maneira, o misticismo ele pode caracterizar isso sim, porque o homem ele vai buscar a presença, dizer que houve ali a presença de Deus a partir do momento em que ele sente alguma coisa. Isso é muito perigoso. Nós entendemos que a manifestação de Deus, de repente numa celebração, ou num ambiente, ou numa vida, ela se dá muito mais do que qualquer sensação que nós podemos ter. Então, Deus ele é superior a isso tudo. Eu não posso jamais caracterizar Deus dizendo que Ele está presente porque eu senti um arrepio. Então, isso é muito mais do que nós podemos aí pensar. Isso tem adentrado as nossas igrejas. Justamente como esse misticismo. E muito mais que isso, nós temos aí a água que tem poder, o óleo da unção que faz a diferença, a rosa ungida, o lenço do milagre. Tudo isso são ações místicas dentro da igreja cristã. Então temos que tomar muito cuidado em atribuir a esse ferramental o poder que é de Deus. Então devemos tomar muito cuidado, porque o misticismo ele tem cada vez mais adentrado as portas da igreja e isso tem distorcido a celebração, tá certo? Um outro também fato interessante, a oração ela só tem poder se for a oração do pastor, se for a oração da irmã. Então isso tudo nós precisamos tomar cuidado, porque é a caracterização do misticismo adentrando as portas da igreja. Nós precisamos ter algumas convicções, e isso eu gostaria de deixar claro para vocês. Deus nos revelou tudo quanto em sua sabedoria e em seus propósitos julgou necessário. Quando em sua sabedoria e seus propósitos, Ele agora mostra o Espírito Santo que nos foi dado e que em nós habita, e é quem nos guia em toda a verdade revelada, tá certo? Na medida em que nós lemos, ouvimos e estudamos a palavra e oramos. Criar doutrinas e normas de comportamento, alegando sonhos, visões, vozes, representam um perigoso afastamento da verdade revelada contida nas Escrituras, tá certo? E olha que interessante o que João diz em Apocalipse 22, 18. Ele diz acerca da revelação de Jesus a ele, tá ok? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus.
Então, toda revelação da parte de Deus para nós, ela está completa, como eu falei na aula passada. Não há nada a desvendar-se, ok? Então, na pessoa de Jesus, essa revelação se completa. E a palavra de Deus, que é o registro dessa revelação, ela se completa quando o próprio Senhor Jesus dá a visão a João e mostra a João aquilo que havia de acontecer, que está registrado aí no livro da Revelação, o Apocalipse, tá certo? Então, findou-se a palavra com a revelação de Jesus a João, isso aí no finalzinho, perto do final do primeiro século, e também na pessoa de Jesus Cristo, quando ele veio aqui e se deu por sacrifício por cada um de nós. Isso significa que eu e você não precisamos ficar procurando revelação nova em lugar nenhum. Tudo aquilo que nós precisamos saber para conduzir a nossa vida dignamente e cumprir o nosso papel cristão nesse tempo, está na Bíblia Sagrada. Então você não precisa buscar essa revelação em lugar nenhum para dizer que tem algo novo, tá certo? E uma outra coisa importante que a gente precisa saber, o agente de toda a revelação é o Espírito Santo. Olha só o que Pedro diz em 2 Pedro 1,21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens fiéis falando da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, nada daquilo que foi registrado na Bíblia Sagrada, nenhuma das palavras ali contidas foi dada por nenhuma natureza humana. Foi o próprio Deus que se deu a revelar ao homem e permitiu a esses homens fiéis que falassem da parte de Deus movidos pelo Espírito, tá certo? Então é muito importante a gente entender isso daí. Por isso, nós podemos confiar inteiramente na palavra de Deus, mas por outro lado devemos rejeitar pronta e corajosamente todas as palavras e invenções fraudulentas ou pouco entendimento da palavra que vem do homem, que desviam o homem da verdade, tá certo? Nós temos que desconsiderar. A incapacidade ou falta de seriedade na interpretação e no uso da Bíblia pode favorecer a criação de movimentos heréticos, prestigiar e fortalecer modismos religiosos, que embora ostentando títulos de evangélicos, são perniciosos aos propósitos de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente segue, com aquilo que a gente ouve. Eu sempre aconselho as ovelhas e os irmãos que estão próximos de mim, à medida que você vai ouvir uma pregação, ouça essa pregação com a sua Bíblia aberta, procure fundamentos, porque a partir do momento que o homem começa a fazer considerações acerca da Bíblia e essas considerações não estão pautadas no escrito sagrado, isso se torna uma heresia e pode trazer sim um grande abalo para a sua fé e um engano para a sua vida. Então, nós finalizamos a aula de hoje dizendo para você que você precisa olhar com muita cautela para a Bíblia Sagrada, entender que há hoje objeções para esse conteúdo tão precioso, mas que ele é tão atual e tão verdadeiro que nenhuma dessas objeções ultrapassaram o poder que essa palavra tem. Então, o que precisa ser considerado hoje é que, embora haja muitas objeções, a própria natureza, a própria dinâmica e história da humanidade, se você olhar com calma, estudando as eras e os tempos, você vai perceber que há sim a manifestação de Deus ali. E quando você pega a Bíblia Sagrada, né, esse livro transcendental, você olha para a Bíblia tão atual, você lê ali coisas que estão acontecendo hoje, no século 21, hoje no ano de 2020, e você percebe que aquilo ali foi escrito há mais de 2.000 anos atrás. Então isso daí já é uma característica da veracidade e do poder dessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou passar para vocês posteriormente um questionário, e esse questionário também vai estar disponível num link aí do nosso vídeo. Então você vai poder baixar, responder e me enviar se assim desejar. Deus abençoe sua vida. Foi um prazer tê-lo comigo em mais esta aula de introdução bíblica. Deus abençoe você.